Vou botar aqui de novo, então, tá massa? Beleza. Ok. Show. Voltando aqui, então. Nós terminamos de falar de congestão pulmonar, né? Só passar... Eita. Ok. Vamos falar, então, de congestão hepática, que é uma outra coisa importante em congestão, né? Congestão hepática acontece, geralmente, assim, quase todas as vezes, né? Por insuficiência cardíaca congestiva, né? Porque se a gente lembra da posição do fígado, o fígado está mais ou menos aqui assim, né? Ele drena para a veia cava. Então, ele drena diretamente para a veia cava, né? Assim. Então, qualquer dificuldade da drenagem da veia cava vai repercutir no fígado também. Congestão hepática dá um aspecto de noz moscada, beleza? O que é isso? Noz moscada. O patologista dá nome de comida para tudo, né? Mas é o famoso fígado de noz moscada. Que é a mesma lógica do pulmão, só que agora no fígado. Como é que eu tiro isso aqui? Beleza. Só que agora no fígado. Você vai ter uma dificuldade da drenagem do sangue do fígado para a veia cava. Você vai ter um aumento de pressão hidrostática no leito vascular hepático. Ok? Um aumento de pressão hidrostática nas veias centrolobulares também, que consequentemente vão estar dilatadas. Assim, essa aqui está dilatada, eu estou contando para vocês porque não tem a normal para comparar, né? E você vai ter uma consequente hemorragia por diapedese, beleza? Hemorragia por diapedese, a hemácia vai passar para o meio extravascular. Macrófagos vão fagocitar essa hemácia, vão metabolizar a hemoglobina em hemosiderina e vai dar esse aspecto aqui nas moscadas que vocês estão vendo na macroscopia de um fígado congesto, beleza? E repara uma coisa aqui, nessa imagem do Anatipati, ela é bem legal, porque se você tem uma dificuldade da drenagem do sangue, você tem a dificuldade da renovação do sangue, certo? Repara que os hepatócitos mais próximos da veia centrolobular, que está sofrendo mais com a congestão, mais diretamente, né? Eles estão em necrose. Beleza? Eles são hepatócitos que estão entrando em necrose. Até com algumas áreas de fibrose aqui. Mas porque o sangue não está conseguindo ser renovado aqui de forma eficiente. Beleza? Não está chegando mais oxigênio, mais nutrientes para esses hepatócitos. Os hepatócitos mais distantes da veia centrolobular são hepatócitos saudáveis. Ok? Olha só, essa área aqui está toda necrosada. Necrosada não. Assim, tem um grau de atrofia, mas não chega a ser necrose, não. Mas enfim, vamos lá. Só para dar um exemplo agora de hiperemia, tá? Eu coloquei aqui, isso aqui é um apêndice, tá? Isso aqui é a mucosa de um apêndice, estou contando para vocês. E aqui é um zoom na serosa desse apêndice, onde chega a vasculatura do órgão, né? Repara que as arteríolas são muito dilatadas, tá? Isso aqui, eu estou contando para vocês que é arteríola, beleza? Elas estão bem dilatadas, está repleto de sangue, essa subserosa aqui do apêndice. Isso por quê? Porque tem uma inflamação aguda muito séria no apêndice. Provavelmente foi um fecalito que entrou ali e suscitou resposta inflamatória. Mas só para mostrar para vocês um exemplo de hiperemia patológica também. Show. Começar a edema agora. Vamos ver se tem dúvida. Não, nada. Beleza. Continuar então. Como é que faz para voltar? Aqui, beleza. Edema, tá? O que significa edema? É um acúmulo de líquido no interstício, beleza? Ou seja, fora do vaso sanguíneo, fora da célula, ok? Se vocês escutarem alguém falando edema celular, é um termo que existe, as pessoas falam, mas é errado, tá? Edema celular é sinônimo de tumefação, só que é errado falar edema celular e é certo falar tumefação celular, ok? Porque edema, na definição do Boiolo, está escrito lá que é no interstício, é líquido no interstício, ok? A gente tem que entender, primeiro,
como é que funciona a hidrodinâmica do leito vascular, beleza? Você tem o leito vascular aqui, chegando o sangue da arteríola, saindo sangue pela vena, beleza? E aqui, representação de vaso linfático. O extravasamento do líquido para o meio extravascular é normal, beleza? Por quê? Porque a pressão hidrostática na porção que está chegando da arteríola é muito alta, beleza? A pressão hidrostática arterial é mais alta, muito mais alta que a venosa, beleza? Então a porção que está chegando da arteríola é naturalmente mais alta, tem a pressão hidrostática mais alta do que a que está mais para o lado da vena, certo? Só que então você vai ter um extravasamento de líquido, tá? Constantemente nessa porção da arteríola para lá. Só que essa pressão hidrostática é maior do que a pressão oncótica que o sangue está exercendo sobre o interstício. Beleza? A pressão oncótica é dada principalmente por proteína plasmática, em especial a albumina. Né? A albumina basicamente a pressão oncótica do sangue se dá pela albumina. Ok? Isso é uma via de regra. Assim. Por isso, inclusive, que um paciente que tem uma síndrome nefrótica, que começa a excretar muita albumina pelo rim, e ele começa a ter uma baixa albumina plasmática, ele começa a ter edema, um edema generalizado, né? Beleza? Um edema generalizado que a gente dá o nome de anasarca, né? que é comum em pacientes com síndromes nefríticas e nefróticas. Só que à medida que o sangue ele passa para o lado venoso, ok? Ele vai perdendo essa pressão, ok? A pressão vai sendo perdida ao longo do leito vascular, beleza? Então a pressão oncótica do interstício começa a ser... Não, eu falei errado, desculpa, eu tô confundindo, galera. A pressão hidrostática do lado arterial é maior do que a pressão oncótica, beleza? Que tem força contrária a ela, beleza? Então a pressão hidrostática quer levar o líquido do meio intravascular para o meio extravascular, e a pressão oncótica do sangue quer trazer do meio extravascular para o intravascular, beleza? Então a pressão hidrostática e a pressão oncótica vão estar se contrapondo aí. Só que na porção arterial a pressão hidrostática é muito maior. E ela vai perdendo essa pressão hidrostática no leito venoso, na porção venosa do leito, e a pressão oncótica se torna maior, ok? Quando a pressão oncótica se torna maior, o sangue começa a vir do leito, do meio extravascular, do interstício, para o sangue. Então isso é natural. Isso acontece, ocorre esse balanço em qualquer lugar do seu corpo, beleza? Qualquer leito vascular, esse balanço está ocorrendo constantemente. Só que essa reabsorção, beleza, não se dá na sua totalidade para a veia, beleza? Cerca de 15% de todo o líquido que é extravasado por meio da pressão hidrostática fica no interstício, beleza? Então, por que a gente não tem constantemente edema em qualquer tecido que tem leito vascular? Se 15% do líquido sempre não consegue voltar, porque esses 15% quem é responsável por pegar de volta é a vasculatura linfática, tá? Ela reabsorve esse excesso de 15%, beleza? E a gente precisa entender isso porque na hora de entender as causas de edema, uma obstrução linfática é uma delas. Então você tem as chamadas forças de Starling, tá? Que eu esqueci de revisar essa aula, então eu estou um pouco confuso nelas. Mas o microfone caiu, foi mal. Pera aí. Show. Você tem a pressão hidrostática do sangue, que é maior no leito arterial. A pressão oncótica do sangue, que passa a ser mais relevante no leito venoso, tá? E você tem a pressão hidrostática do líquido no interstício e a pressão alcoótica do líquido no interstício também, que costumam ser muito irrelevantes, tá? Então a gente não precisa focar nelas para entender os processos que a gente vai ver aqui, beleza? Essas duas forças aqui, elas existem, mas elas são irrelevantes. E o resultado da filtração se dá por essa equação aqui, que eu fiquei muito tempo olhando para ela até entender o que ela estava falando. Recomendo que vocês façam mesmo, porque dá uma esclarecida assim. Eu mandei os slides para vocês e vai ficar gravado no YouTube também. Espera aí que o representante da C está falando comigo. Eu tenho que só avisar para ele. Segundinho só, galera, rapidão.
Beleza, beleza. Vamos lá. A gente tem aqui algumas situações onde o edema pode acontecer, ok? Se você tem um primeiro cenário que eu coloquei ali, é um edema por aumento da pressão hidrostática, tá? Que eu já exemplifiquei ele em alguns slides para trás também. Pode acontecer tanto por hiperemia quanto por congestão, ok? Qualquer aumento da pressão hidrostática, além de causar hemorragia por diapedese, também pode causar extravasamento de líquido, beleza? O extravasamento de líquido, inclusive, ocorre em pressões hidrostáticas até muito menores do que a necessária para causar hemorragia por diapedese. Então, ela ocorre antes da hemorragia por diapedese. Hemorragia por diapedese, você tem que ter um aumento muito maior, né? Do que só para dar um edema. Show? E aí é importante a gente diferenciar dois tipos de edema, tá? Os dois tipos básicos de edema, que é o exudato e o transudato, ok? Qual que é a diferença entre os dois? A diferença primária entre os dois. A concentração proteica desse edema, beleza? Se o edema ele é muito mais água do que qualquer outra coisa, ele é um transudato. Agora, se o edema é muito proteico, beleza? Ele é um líquido com uma viscosidade muito maior e provavelmente vai ter células inflamatórias envolvidas ali, esse edema é um exudato, ok? Eu disse provavelmente células inflamatórias porque nós vamos ver que edema por obstrução de via linfática é um exudato sem células inflamatórias. Então, aí o que acontece? O transudato, tá? Que é o edema característico do aumento de pressão hidrostática, beleza? Você só vai ter extravasamento de plasma, basicamente de água com eletrólitos pro meio extravascular, ele é um edema mole, compressível, tá? Porque ele é só água, ele não é um edema duro. O que endurece o edema é a concentração proteica dele, tá? Então, como é só o aumento de pressão hidrostática que está ocorrendo ali, esse edema vai ser mole, beleza? E aqui eu coloquei uma imagem de um médico fazendo o sinal do cacifo em um paciente que está com edema de membros inferiores, provavelmente causado por uma insuficiência cardíaca congestiva, tá? Toda insuficiência cardíaca é congestiva, tá, galera? Mas ICC é um termo muito consagrado, então eu não discuto muito não, mas não existe insuficiência cardíaca que não é congestiva. Aqui vocês conseguem ver que ele aperta o pé com o dedão, tá? Espera uns 2 a 3 segundos e solta de forma abrupta, beleza? Vai ficar a marca do dedão dele lá e essa marca vai voltar aos poucos, tá? Porque você expulsou o líquido com o dedão daquela região e esse líquido vai voltar aos poucos. Isso é um sinal de edema transudato, beleza? Edema exudato não dá sinal do cacifo, porque não é um edema compressível, é um edema duro, tá? Ele não é móvel. Um outro cenário para dar edema, a queda de pressão alcoólica capilar, beleza? Um paciente desnutrido, tá? Que não tem quantidade de proteína plasmática, não tem material para sintetizar albumina direito no fígado, tá? É um paciente grande queimado, porque a pele é o maior reservatório extravascular de albumina que a gente tem no corpo. Então, uma hora que a gente perde a pele, a gente perde muita albumina também. Então, você tem a queda de pressão alcoólica intravascular. Proteinúria, né, que eu dei exemplo da síndrome nefrótica, por exemplo, onde você tem extravasamento de proteínas pelos capilares glomerulares que estão saindo na urina, que dá espumúria também, né, o xixi fica com espuminha, assim, é bem desagradável. Mas são quadros onde você tem a queda da pressão alcoólica capilar, beleza? Então você não vai ter a reabsorção do sangue do interstício para o meio intravascular. E a drenagem linfática não vai dar conta de todo aquele líquido que está ficando ali no interstício, beleza? Então você vai ter um edema também transudato. Terceiro cenário que eu coloquei aqui é o linfedema, tá? O linfedema confunde muito a cabeça das pessoas. Por quê? Ele se dá pelo comprometimento da drenagem linfática, ok? Lembra que a drenagem linfática é responsável por aproximadamente 15% de todo o líquido que fica no interstício, porque ele não é todo reabsorvido, né? 85% é reabsorvido na porção do leito capilar venoso, mas 15% não. Quem é responsável por esse 15% é a drenagem linfática. Quando a gente tem obstrução da drenagem linfática, esses 15% vão acumulando ali com o tempo, tá? Só que a drenagem linfática, tá? O capilar linfático, ele drena excesso de proteína no interstício também, ok? Então, você vai ter uma dificuldade. O capilar linfático ele é muito,
ele é cheio de fenestras, sem diafragma, então qualquer coisa consegue entrar no capilar linfático. Qualquer macromolécula, qualquer proteína grande consegue entrar no capilar linfático. Tá? Ele não é muito seletivo para o que entra dentro dele. E você vai ter, então, um acúmulo de plasma, tá? E você não vai ter a drenagem do excesso proteico que está acontecendo ali que vai acumulando naturalmente ali no interstício. Então você vai ter um edema com alta concentração proteica. Isso caracteriza um exudato, tá? Isso é o único exemplo que eu consigo pensar, que eu conheço na clínica, de um edema exudato que não é inflamatório, tá bom? Por quê? Porque quando a gente fala exudato, as pessoas assumem que a gente está falando de um processo inflamatório. Por que isso acontece? Porque na inflamação, não sei se vocês lembram lá da primeira prova, uma das fases importantes é o aumento da permeabilidade vascular. Tá? Quando você tem um aumento da permeabilidade vascular, que é o quarto cenário que eu botei aqui, de qualquer vaso, você vai ter extravasamento não só de plasma, como também das proteínas que estão dentro do sangue. Principalmente fibrina, inicialmente. Né? Fibrinogênito, na verdade, que vira fibrina no interstício. E, consequentemente, e posteriormente também de células inflamatórias, beleza? Para o interstício. Então, quando a gente fala de exudato, a gente, na maioria esmagadora das vezes, está falando de um edema devido à inflamação. Porque você tem uma hiperemia, mais aumento de permeabilidade vascular, então você vai ter aumento da pressão hidrostática. Ali também, extravasamento de plasma, extravasamento de leucócitos, tá? Exudato, quando a gente fala de exudato, geralmente a gente está falando de um edema que tem neutrófilo ali dentro, que tem linfócito ali dentro, ok? Mas saibam que não é regra para o exudato ter células inflamatórias, tá? É regra para o exudato ter alta concentração proteica, exemplo do linfedema, ok? O linfedema é um exemplo de exudato sem células inflamatórias. Causado por um êmbolo parasitário, por exemplo, você tem a típica filariose, né, que dá elefantise. Essa paciente aqui é uma paciente de elefantise. Tá legal? Olha só como é que o membro direito dela tá todo edemaciado. Esse edema aqui não tem sinal do cassivo, tá? Não é compressível, porque é um edema rico em proteínas, é um edema duro, ok? Não é um edema inflamatório. Ele é um edema que os parasitas da filariose, não sei se vocês já viram isso em parasita, mas senão vocês vão ver daqui a pouco. Ele obstrui, ele faz um êmbolo nos capilares linfáticos e não deixa a drenagem linfática ocorrer de forma efetiva. Êmbolo neoplásico, muito comum no câncer de mama, nós vamos ver mais pra frente esse exemplo. É importante, caramba. Nós vamos ver mais 2 vezes, inclusive na aula de neoplasia também. Retirada de linfonodo, né? Porque na hora que você tira o linfonodo, você está fazendo uma descontinuidade da drenagem linfática, beleza? Então você vai ter não vai drenar tão eficientemente, ok? E um aumento da permeabilidade vascular sem necessariamente uma inflamação, pelo menos não inicialmente, tá? Veneno de alguns bichos, tá? Para quem já fez toxicologia aí sabe. Se não façam toxicologia, porque é uma matéria que vale a pena, caramba. Veneno de muitas cobras, acho que principalmente de cascavel, se eu não lembro direito, ele causa um aumento de permeabilidade vascular sem necessariamente estar acontecendo uma inflamação de fato ali, ok? E você tem um edema exudato também. Espera aí que tem muitas coisas no chat, beleza. Pressão alcoólica é sinônimo de coloide osmótico? Sim. Sim, mesma coisa, tá? Como a ICC aumenta a pressão hidrostática? A ICC, aí nós vamos voltar nesse slide aqui. Ok, tá. Olha só. A ICC, supondo que ela está no ventrículo direito, por exemplo, ok? Então você tem uma desfuncionalização de grande parte do miocárdio aqui do ventrículo direito, no infarto, por exemplo, né? Ou na doença de Chagas, ou qualquer coisa que comprometa a função do miocárdio, né? Ele não vai conseguir bombear sangue direito para o tronco pulmonar, beleza? Ele não bombeando sangue direito para o tronco pulmonar, o sangue vai ficando acumulado aqui. Se ele vai ficando acumulado aqui no ventrículo direito, ele vai ficando acumulado aqui no átrio direito também. E se ele vai ficando acumulado aqui no átrio direito, ele vai ficar acumulado na cava, beleza? Pegando aqui a cava inferior, por exemplo. E o sangue não vai conseguir drenar eficientemente para as cavidades cardíacas, para as câmaras cardíacas, beleza? E o sangue vai ficando mais ou menos acumulado aqui. Algum grau de drenagem sempre tem, né? Mas ele vai ficando, além de mais parado, além de mais extasiado, ele vai
vai ficar contido em maior volume aqui, beleza? A veia complacente, ela aguenta certo aumento volumétrico ali sem o aumento de pressão, tá? Mas chega um ponto não, que a pressão começa a aumentar, entendeu? A pressão aumentando, você tem edema e hemorragia por diapedese, tá? De tudo embaixo. Sendo que é muito mais fácil você ter um edema devido ao aumento de pressão hidrostática do que hemorragia por diapedese. Hemorragia por diapedese só ocorre com um aumento de pressão hidrostática muito mais intenso do que o necessário para um edema transudato, por exemplo. Entende? Ficou claro isso? Ou mais ou menos? Nada? Ok. A gente estava aqui. Tá. Aí, nomenclatura também. Aqui eu já falei, expliquei o transudato e o exudato, né? Mas só preciso dar uma lida aqui também. Localização. Ou ele é um edema localizado, tá? Um edema local, ou, sei lá, você tem entra uma ferpa no seu dedo, ali fica edemaciado, ok? Devido à inflamação, por exemplo. Beleza? Ou ele é um edema generalizado, tá? Um edema generalizado é sinônimo de anasarca, tá? É só um nome mais chique para falar de edema no corpo inteiro ao mesmo tempo. Que é comum, por exemplo, em síndromes nefróticas, onde você tem um extravasamento muito grande de albumina na urina, né? no filtrado glomerular, que posteriormente vira urina, né? Você tem uma queda de pressão oncótica muito acentuada no sangue, tá? De forma assim relativamente rápida, rápido o suficiente para não dar tempo do fígado sintetizar mais albumina, né? E a reabsorção na porção venosa, na porção da vênula do leito vascular, não ocorre de forma eficiente, tá? Porque a pressão oncótica do sangue não é suficiente para isso, devido à queda de albumina devido à síndrome nefrótica. E aí você tem, como isso é sistêmico, tipo assim, tá na sua circulação, entendeu? O edema acontece no corpo inteiro, né? Mas ele começa sempre mais acentuado na face, na pálpebra, tá? Nos membros inferiores e talvez nas extremidades dos membros superiores também um pouquinho. Aí ele começa por aí, geralmente. Então, a gente costuma identificar nasarca, na verdade, por edema de pálpebra, tá? Às vezes o paciente não consegue abrir o olho direito porque ele está muito edemaciado. E o edema sempre ganha nome também se ele está na cavidade, em alguma cavidade peritoneal, em alguma cavidade do corpo, quer dizer, né? Sendo que se for na cavidade peritoneal, né, a gente dá o nome de ascite. Então, ascite nada mais é do que edema em cavidade peritoneal, independente se for exudato ou transudato, né? A maioria dos casos de ascite são por transudato, mas você pode ter uma ascite por exudato também. No caso de uma peritonite difusa, né, muito, muito sério, por exemplo, você pode ter, mas acho que não chega ao ponto de dar ascite, não. Mas você pode ter edema ali dentro. Ascite, na verdade, quando você fala ascite, você está se referindo àquele paciente com barrigão, né, cheio de água lá dentro. Mas, na verdade, qualquer edema, mesmo que não distenda a parede abdominal, já ganha o nome de ascite. Tá? Um derrame pericárdico, tá? Um derrame pleural, um derrame peritoneal, isso tudo depende da cavidade onde ele está, ele sempre tem sobrenome. Né? E a composição do líquido. O transudato, ele é pouca proteína, beleza? Então, ele é basicamente água com eletrólitos ali, sais minerais, tá? Pode ter alguma quantidade de proteína. E ele é um edema acelular, tá? É um edema que é basicamente água. Aqui a gente tem um pulmão. E isso aqui provavelmente foi causado por uma insuficiência cardíaca uma insuficiência cardíaca esquerda, onde o ventrículo esquerdo não está conseguindo drenar, não está conseguindo bombear direito e a drenagem pulmonar está comprometida. Você tem um aumento da pressão intravascular dos capilares pulmonares e você tem extravasamento de líquido pro meio alveolar, beleza? Olha só, algum grau de proteína vai ter aqui, tá, no transudato, mas ele é pouco, não é zero. Como ele não é zero, ele cora um pouquinho pela eosina. Repara que essa coisa parece esse material hialino que está preenchendo os alvéolos aqui. Isso aqui é basicamente água, tá? Com um pouquinho de proteína, um pouquinho de eletrólito, cora um pouquinho pela eosina. Já aqui no exudato, beleza? Isso aqui é um pulmão também, mostrando um edema agora exudato, beleza? Isso aqui pode ser, por exemplo, por uma pneumonia bacteriana, tá? Não vou falar tuberculose não, porque tuberculose é muito típico. Mas sei lá, você tem uma bactéria, uma Klebsiella, por exemplo, infectando esses alvéolos aqui.
ok? Então isso vai suscitar uma resposta inflamatória muito intensa, beleza? E essa resposta inflamatória vai se caracterizar por hiperemia, né, em primeiro lugar. Aqui você tem algumas artérias bem hiperemiadas, uma aqui, por exemplo, e outra aqui bem dilatadas, tá? Aumento de permeabilidade vascular, que proporciona o extravasamento de fibrina e outras proteínas também, não só a fibrina, né, mas principalmente fibrina. E, na verdade, fibrinogênio, que é convertido em fibrina no intestino, né? E aqui, como a gente está falando de exudato, muito provavelmente ele é suscitado por inflamação que você tem a diapedese de leucócitos, né? Você tem a migração leucocitária para o intestino. O intestino, no caso, é o espaço alveolar aqui. Isso aqui, e aí você tem esses alvéolos, né? Você tem um saco alveolar bem bonitinho aqui, ele está bem distendido, beleza? Por causa dessa quantidade de exudato que tem aqui. Isso aqui eu não tenho aumento suficiente para ver, mas eu estou achando que é um exudato neutrofílico, tá? Com bastante neutrófilo, provavelmente uma inflamação bem aguda, assim, não deu tempo de ter macrófago, não deu tempo de ter linfócito direito ainda. Show. Dúvidas? Espera aí, como é que sai? Aqui. Deixa eu ver aqui. Não, nada. Aqui. Aqui de novo, tá? Você tem um edema transudato no pulmão aqui. Beleza? Só uma outra imagem. É a mesma imagem, né? Não, outra imagem. Eu não precisava ter botado de novo, não. Mas enfim, é a mesma coisa da outra imagem. E aqui só um zoom em um pulmão com um edema exudato, beleza? Aqui você vê a hiperemia da inflamação, característica da inflamação das arteriolas aqui, consequentemente dos capilares pulmonares também. Aqui provavelmente você tem a arteriola maior, né, que dilatou. E aqui bem no septo alveolar mesmo, você tem os capilares que estão repletos de hemácia, né? Isso aqui não é comum, essa quantidade de hemácia não é comum no corte histológico normal de um pulmão saudável, tá? Olha só, você tem hemorragia por diapedese. Olha só o tanto de hemácia no meio aqui dos linfócitos, tá vendo? Isso aqui é hemorragia por diapedese, as hemácias passaram provavelmente sem réxido capilar, por difusão mesmo, para o meio extracelular, apesar de que o aumento de pressão hidrostática demais também pode causar réxido do vaso sanguíneo, então necessariamente essa hemorragia é por diapedese, tá? Às vezes algum capilar está realmente danificado, que perdeu sua continuidade do endotélio. Mas de novo esse trem. Tá, daqui a pouco eu vou vai precisar de outro link. Mas enfim, aqui é um resultado com certeza bastante neutrofílico, beleza? Olha só, você tem núcleos multilobulados aqui, você tem alguns plasmócitos, isso aqui provavelmente é um plasmócito, tá? Mas é uma inflamação que eu diria recente. Show. Trombose. Vamos falar de trombose, peraí que eu tenho que tomar meu café. Eu tô falando muito rápido, gente. Não tá confuso de entender? Pode falar se não tiver ficando claro as coisas que eu tô falando, tá? Porque eu tô sentindo que eu tô embolando um pouco na fala. Tá de boa? Todo mundo tá? Beleza. Show, maravilha. E outra coisa, galera. Eu não vi as aulas da Lamar. Apesar de eu ter acesso a elas, eu tenho coisa melhor pra fazer na minha vida. Então eu não fiquei assistindo as aulas da Lamar junto com vocês. Então eu não sei se ela falou coisas que eu não falei ou se eu falei coisas que ela não falou, que vai cobrar na prova ou não. Então, se vocês tiverem um assunto que vocês verem que eu não falei aqui e que ela falou, que vocês acham que vale a pena falar, me conta, tá? Me escreve aqui pra mim que eu vou anotar e vou, sei lá, fazer um textinho explicando o assunto, ou gravar um videozinho meu explicando o assunto, tá? E não vê não, porque senão você vai chorar. Tá bom. Ok. Mas enfim, se vocês identificarem alguma coisa, por exemplo, essa... O microfone caiu de novo. Por exemplo, essa hemorragia por diabrose, né, que mandaram aqui, que eu vou falar daqui a pouco. Eu vou falar não, eu vou pesquisar o que é e mandar pra vocês depois. Beleza? Fala. Peraí que meu pai entrou aqui no quarto. Fala aí pro pessoal. Oi, moçada. Estuda bastante aí. Beleza, esse foi meu pai. Peraí que eu tenho que botar o microfone de novo no lugar. Então, só uma pergunta. No linfedema que ocorre edema por transudato... Calma. No linfedema que ocorre edema por... Não é edema transudato no linfedema. Tá? Linfedema é edema exudato.
Isso. Vai ter quais células? Não vai ter células, já que não é por inflamação. Aí que tá. É isso que confunde muito a galera. É importante essa pergunta aqui. O que acontece? Exudato não necessariamente é um edema celular. Ele quase sempre é celular. Quando você fala em exudato, geralmente as pessoas assumem que você está falando de um edema devido à inflamação que é celular. Tá? Então, todo edema por inflamação tem célula lá dentro. Tá? Não na fase imediatamente depois que começa a permeabilidade vascular, mas todo edema por inflamação, de forma geral, é um edema que, se não tem, vai ter células ali daqui a pouco. Agora, não precisa ter célula para ser chamado de exudato. Basta ter alta concentração proteica e, portanto, o edema é incompressível, duro, tá? Não responde ao sinal do cacifo. Beleza? O que acontece com o linfedema? Tá? O linfedema, além de drenar aquele excesso, de aproximadamente 15% do líquido intersticial, ele também drena o excesso proteico que tem ali no interstício. Tá? Então, se você tem um comprometimento da drenagem linfática, você não vai conseguir drenar o líquido, que está ficando ali em excesso, você não vai conseguir drenar também as proteínas que estão sendo sintetizadas ali em excesso, tá? Ou polipeptídeos foram metabolizados, ou qualquer excesso de proteína ali. Então você vai ter um edema com alta concentração proteica também. Só que não necessariamente tem célula, no caso do linfedema não é celular, beleza? Então você vai ter um edema duro, incompressível, alta concentração proteica que caracteriza um exudato. Porém, não tem células no linfedema, entendeu? Ficou claro isso mais ou menos? Entendi, não é obrigatório ter células. A nasarca sempre tem edema de pálpebra. Eu não vou falar sempre, mas é comum. Né? Geralmente, quando algum livro mostra o paciente com a nasarca, ele mostra um paciente com edema de pálpebra. Porque eu acho que... Eu não sei te responder com muita certeza essa pergunta, mas de forma geral, sim. Mas às vezes não tem. Medicina é assim, às vezes não é. Entendeu? Nada. Tomás, como diferenciamos na lâmina, hemorragia por diapedese e por Rex? Não diferencia, tá? Você só vai ver hemácia no lugar, tá? Você não tem como saber. A não ser que você vê um vaso rompido, tá? Mas aí você tem que ser um vaso rompido, geralmente alguma coisa maior que você consiga ver com clareza o endotélio, né? Assim, se você identifica perda de continuidade do endotélio ali ou da parede do vaso como um todo, se for um caso de um vaso maior do que o mero capilar, né? Aí você vai assumir que é por Rex, né? Porque rompeu ali. Mas, de forma geral, a gente não diferencia, não. Porque se a gente pega essa imagem aqui, por exemplo, ó, eu não consigo... Aqui eu não consigo ver a continuidade de cada capilar bonitinho, entendeu? Eu acho que aqui ocorreu uma perda de continuidade, mas eu tô achando, entendeu? Às vezes não é. Então, assim, aqui, por exemplo, eu não consigo diferenciar, não. Tá? E as duas coisas podem acontecer simultaneamente, né? Assim, você tem um aumento de pressão hidrostática X, e você começa a ter hemorragia por diapedese. E aí você tem 2x, aí o vaso rompe. Uma hora ele não aguenta, ele rompe. E aí passa a ser por Rex. Entende? Então uma coisa não exclui a outra também. Nada? Vamos lá. Trombose. Vai terminar em 4 minutos essa chamada. Vamos começar de novo, tá? Eu vou mandar outro link, vou finalizar aqui. Vou mandar lá pro João e pro Léo. Manda pra mim que eu mando lá de novo. Manda, No tranquilo. 71 todo. Manda no 71 que aí todo mundo entra. Falou? É. Beleza. Falou, Tomás.